Ó Deus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Nós cremos que ela é perfeita, ela é santa, ela é inerrante. Ela é, ó Deus, as instruções do Senhor para que possamos viver conforme a Tua vontade. Ó Deus, nós sabemos que, embora a Tua palavra seja santa e perfeita, ó Deus, nós somos imperfeitos. A nossa mente, o nosso coração, Deus, por vezes, às vezes, quer desviar, ó Deus, o nosso foco. Mas te pedimos que o Senhor nos concentre agora na Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, nos capacite a entender a Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, por mim. Tenha misericórdia de mim. Que eu possa, ó Deus, ser usado pelo Senhor, apesar das minhas falhas, para pregar a Tua palavra de forma fiel, expor, ó Deus, a Tua palavra de forma fiel e clara, para que todos nós possamos, ó Deus, nos alimentarmos um pouco mais do Senhor nessa noite. Ó Deus, seja conosco, receba toda a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a segunda parte do sermão, que ao todo vai do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 16. Na primeira parte, no domingo passado, nós analisamos os versículos 1 a 9. E nós vimos sobre as interpretações a respeito, principalmente do versículo 1, que comanda todo o texto que vai do versículo 1 ao versículo 9. Alguns interpretam essa frase do versículo 1 aí, é bom que o homem não toque em mulher, como sendo uma afirmação de Paulo. Seria como se Paulo estivesse incentivando o celibato àquelas pessoas que queriam dedicar as suas vidas à obra missionária em lugares perigosos. Mas, ao mesmo tempo, Paulo ele teria admitido que a imoralidade é tão forte que então seria melhor o homem e a mulher se casarem para que eles pudessem desfrutar das relações íntimas de forma lícita. Nós vimos também sobre uma outra interpretação a respeito do versículo 1. E seria que, na verdade, essa seria uma citação da carta que Paulo recebeu da igreja. Ao que parece, alguns irmãos ali influenciados pelo platonismo, o pensamento de Platão, entendiam que a relação sexual que é carnal, ela poderia contaminar o espírito, que é mais elevado. Nesse caso, Paulo teria feito o mesmo que ele fez lá no capítulo 6. Ele faz uma citação da carta da igreja e depois ele responde à igreja corrigindo a ideia daqueles irmãos. E se esse é o ponto, Paulo, na verdade, ele está ensinando que o celibato não é a solução para frear ou para acabar com a imoralidade, mas o casamento é o meio para se combater esse pecado. E é com base nisso, meus irmãos, que nós vimos que o casamento para Paulo, ele não é um mero remédio para se evitar a fornicação, mas o casamento para o apóstolo é um poder tão poderoso que é capaz de aplacar o pecado envolvendo a sexualidade. Porque, meus irmãos, embora esse desejo tenha sido criado por Deus, e esse desejo é bom, quando usufruído no tempo certo com a pessoa certa, o homem ele tem a tendência natural de mudar a direção das coisas. E é por isso que as relações íntimas fora do casamento tornam algo que é bom, lícito, em algo que é destrutivo e ilícito. E com sérias consequências, como nós já vimos em sermões anteriores, com sérias consequências para o coração e para o espírito. Paulo, então, meus irmãos, ele pastoreando essa igreja, ele trata primeiro sobre a necessidade do casamento para as relações íntimas. Ele vai nos ensinar que tanto os homens como as mulheres, eles possuem direitos e deveres iguais. O homem deve ter a sua esposa, assim como a mulher deve ter o seu marido. Também o homem deve cumprir as suas responsabilidades para com a sua esposa e a esposa para com o marido. E por fim, o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa também pertence ao marido. Nós vimos também que pode haver momentos em que a abstinência das relações sexuais sejam necessárias. E isso desde que seja em comum acordo, por tempo limitado e para que eles se dediquem à oração. Há momentos, por exemplo, que inclusive nós citamos no sermão passado, que o casal pode estar passando por dificuldades financeiras e eles decidem separar um tempo para orar
e colocar as suas finanças diante do Senhor. Ou os filhos estão doentes, ou eles mesmos estão doentes e eles precisam desse tempo. Ou simplesmente o casal precisa se colocar diante do Senhor, colocar os seus corações diante do Senhor, ter algumas conversas e nesse período, nesses momentos, em momentos como esse, por tempo limitado, se ambos estiverem de acordo, a abstinência dessas relações íntimas pode ser proveitosa. E nós finalizamos o domingo passado, essa parte aqui, meus irmãos, aprendendo que desde solteiro, na verdade o solteiro, ele deve viver longe da imoralidade para a glória de Deus? Sim. Mas ele também deve viver longe da imoralidade em respeito ao seu cônjuge futuro. Porque assim como Cristo encontrará a igreja pura, separada, que o solteiro, que as meninas, que os meninos solteiros, eles possam ser encontrados assim também, pelo seu futuro marido, pela sua futura esposa. E os casados, nós aprendemos que o não cumprimento das responsabilidades conjugais, meus irmãos, implica em roubo, implica em quebra do 8º mandamento, isso é um roubo. E é claro que o outro precisa ter sabedoria, precisa ter discernimento nessas situações, mas é por isso que o texto da palavra do Senhor ensina que o casal precisa entrar em comum acordo, ou seja, há inevitavelmente a necessidade de uma conversa sincera, uma conversa piedosa entre o cônjuge. E é por esse motivo que nós incentivamos o devocional entre o casal. Meus irmãos, nós precisamos normalizar um tempo em que o casal oram juntos, um tempo em que o casal lê as Escrituras juntos, um tempo em que o casal discutem algumas coisas em suas relações juntos. Nós precisamos normalizar isso. E isso foi um pouco do que nós aprendemos no domingo passado. E hoje, se Deus quiser, se Deus nos permitir, nós continuaremos a aprender sobre as respostas que Paulo deu a outras perguntas que a igreja fez a ele. E é nessa segunda parte do texto que Paulo vai se dedicar especificamente e especialmente para falar do casamento. Ele primeiramente trata do casamento entre cristãos, onde os dois são cristãos, e depois ele vai tratar do casamento onde um é cristão e o outro não. O primeiro ponto é a respeito do casamento entre cristãos, versículos 10 e versículo 11. A primeira coisa que fica claro aqui é que o primeiro ponto que nós tratamos, lá do versículo 1 ao versículo 9, Paulo ele direciona as suas palavras a todo mundo. Paulo começou falando com todo mundo no início do capítulo 7, tanto aos solteiros como aos casados. Mas aqui, nos versículos 10 e 11, ele vai falar com os casados especificamente. E aonde esses casais, os dois são cristãos. E novamente aqui, meus irmãos, Paulo traz muitas informações compiladas em poucas palavras. É incrível como o apóstolo tinha essa habilidade. A primeira coisa que nós notamos é que, ao contrário dos versículos 7 e versículo 8, em que Paulo expressa uma preferência, ele diz no versículo 7, por exemplo, eu gostaria que, e no verso 8 ele menciona, seria bom se, ou seja, este é um ensinamento, mas depende do contexto. Aqui no versículo 10, ele alerta para que o que ele vai dizer a seguir não cabe contestação. O que ele vai dizer a seguir não cabe um contexto variável, porque o que ele vai dizer não vem dele, mas vem diretamente do Senhor Jesus. E esse termo, no início do versículo 10, não eu, mas o Senhor, ele é extremamente rico e interessante, porque provavelmente Paulo não só está fazendo referência ao que Jesus ensinou a ele sobre o divórcio no seu treinamento, por assim dizer, lá no deserto, mas Paulo também está fazendo referência ao que Jesus ensinou lá no capítulo 19 de Mateus, por exemplo, a respeito do divórcio. E vale ressaltar uma curiosidade aqui. Com certo grau de certeza, a carta de 1 aos Coríntios foi escrita antes mesmo dos evangelhos. A carta de 1 aos Coríntios foi escrita antes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque Paulo escreve essa carta no ano mais ou menos 54. E Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito,
ele provavelmente foi escrito no ano de 65, ou seja, 11 anos depois. Paulo, então, com base no ensino que ele recebeu de Jesus, lá no deserto, como ele vai dizer em Gálatas, no capítulo 1, e com base no ensino que Jesus ensinou aos apóstolos, e era repassado de forma oral, ele vai trazer alguns ensinamentos sobre o divórcio, e ele diz, nos versículos 10 e 11, a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Ou seja, o casamento, onde os dois são servos do Senhor, tanto a esposa quanto o marido não devem se separar. E aqui, meus irmãos, a ideia é de uma separação sem motivos justos. Provavelmente, aquelas mesmas pessoas lá do início do capítulo 7, que diziam que talvez seria melhor se abster das relações íntimas, essas pessoas estariam pensando o seguinte: Paulo, será que não seria melhor nós nos separarmos, para não nos contaminarmos? Será que em vez de correr esse risco, não seria nós nos divorciarmos de uma vez? Paulo, nesse caso, ele é categórico e muito claro ao dizer: os casados não devem se separar. E a grande questão, meus irmãos, é que esse é um mandamento que nós chamamos de preceptivo, um mandamento preceptivo do Senhor. Não existe separação entre um casal cristão. A palavra preceptivo, ela vem de lei, preceitos. E algumas das características desse tipo de mandamento é que ele se trata de um mandamento absoluto, perfeito e bom. Mas por causa do pecado, nem sempre esse mandamento é cumprido. Deixa-me dar um exemplo. Um mandamento preceptivo do Senhor é o de não ter outros deuses diante de nós. Porém, por causa do pecado, constantemente nós colocamos a nossa vontade como sendo a mais importante do que a vontade do Senhor. Não perdoamos quando nós deveríamos perdoar, mesmo o Senhor mandando perdoar. Não amamos quando deveríamos amar, mesmo o Senhor nos ordenando a amar. Neste momento, então, é como se nós fôssemos os nossos próprios deuses. Então quebramos o primeiro mandamento. A lei, perceba, é boa, perfeita, absoluta, mas nós não somos. Nós quebramos a lei por causa da nossa natureza adâmica, como alguns vão dizer. Com o divórcio, meus irmãos, não é diferente. Entre duas pessoas que professam servir o Senhor Jesus, é a mesma coisa. Quando o Senhor Jesus vai dizer em Marcos, no capítulo 19, versículos 5 e 6, que Deus fez o homem e a mulher para se unirem e se tornar uma só carne, e que essa união foi feita por Deus e que, portanto, nenhum homem pode separá-los, essa é uma vontade preceptiva do Senhor. É uma vontade boa, é uma vontade perfeita e absoluta. Porém, como o próprio texto de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 8, vai dizer, Jesus vai dizer que por causa da dureza do coração, ou seja, por causa do pecado em nós, é que existe essa possibilidade do divórcio. E veja que Paulo cita perfeitamente o ensinamento de Jesus, porque o apóstolo até admite a existência do divórcio, mas isso gera consequências. Ele vai dizer no versículo 10, não se separe. Então vem o verso 11, mas se acontecer o divórcio, então ambos não podem se casar novamente. E aqui, novamente, nós temos duas interpretações tão fortes quanto aquelas que eu apresentei no domingo passado. Alguns vão dizer que Paulo está proibindo qualquer possibilidade de um novo casamento, não importando as circunstâncias. Outros dizem que Paulo só está proibindo um novo casamento no caso de um divórcio sem causa. Nesse sentido, quando o divórcio acontece por motivos autorizados nas Escrituras, nestes casos, existe a possibilidade de um novo casamento. E as Escrituras toleram o divórcio em apenas duas ocasiões. Em caso de adultério do cônjuge, quando não há possibilidade de reconciliação, então o divórcio é tolerado. E em caso de abandono de uma das partes, como nós vamos mencionar daqui a pouco no restante do texto. Alguns irmãos muito piedosos vão defender a ideia da proibição absoluta do novo casamento. E outros irmãos igualmente piedosos vão defender a ideia de que há possibilidade bíblica para um novo casamento.
Mas os dois vão concordar que as coisas não deveriam ser assim. As coisas não deveriam ser assim. O divórcio, meus irmãos, é uma consequência triste do pecado. E, novamente, para ser sincero com os irmãos aqui, eu vou me basear na segunda interpretação, que somente nos casos de adultério e nos casos de abandono é que existe a possibilidade de um novo casamento. E o motivo para isso são dois. O primeiro deles é baseado em uma interpretação lógica. Jesus Cristo ensina, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 19, versículo 9, que quem se separar de sua mulher, não sendo por motivo de adultério, neste caso, se casar novamente, comete adultério. Ou seja, quem se separar por motivo banal, assim como Paulo referencia aqui, não pode se casar novamente, pois ele e ela ainda estão ligados nesse vínculo do matrimônio. Acontece que nessa fala de Jesus, de maneira lógica, fica implícito que, quando o divórcio acontece por motivos aceitos nas Escrituras, ele ou ela podem se casar novamente. Deixe-me explicar e deixe-me dar dois exemplos aqui para ficar mais claro. Em um belo dia, o marido ou a esposa chega no cônjuge e diz: olha, eu cansei de você. Você não fez nada de errado, está tudo bem, você não fez nada de errado, mas eu cansei, eu quero terminar este casamento. Neste caso, se trata de um divórcio injustificável. E, portanto, se ele ou ela, ou se os dois se casarem novamente, eles estarão cometendo adultério, segundo as Escrituras. Agora temos um outro exemplo. Uma pessoa foi abandonada pelo seu cônjuge. E foi procurado, e foi conversado com eles dois, mas não resolveu. E nós temos que deixar claro, por causa da dureza do coração de um dos dois, não resolveu. Então, tolerou-se o divórcio. Neste caso, sendo assim, como o divórcio aconteceu por motivos biblicamente justificáveis, o abandono ou o adultério, neste caso poderia haver um novo casamento. Mas, meus irmãos, independente se existe as duas possibilidades de divórcio e se pode se casar novamente ou não, o que nós precisamos aprender aqui é que o casamento foi criado para o homem e mulher se completarem. O casamento foi criado para que eles pudessem obedecer à ordenança de Deus de se multiplicar. O casamento foi criado para que eles representassem a união de Cristo e a igreja. De forma que o divórcio, meus irmãos, é visto nas Escrituras como a morte de um corpo. É visto como a morte de alguém. É visto como uma desobediência à palavra de Deus. É visto como uma quebra de um compromisso feito diante do Senhor. E que fique bem claro a todos que o divórcio só existe por causa da insubmissão à palavra de Deus. Porque onde há submissão a Deus, não há abandono. Onde há submissão à palavra de Deus, não há traição. E uma vez que essas coisas, infelizmente, venham a acontecer, aonde há submissão à palavra de Deus, existe restauração, existe perdão. É claro que existe quebra de confiança quando isso acontece. Existe o afastamento emocional quando isso acontece. Mas também existe, meus irmãos, a possibilidade de reconstrução. Nesse primeiro ponto, e agora nós vamos fazer aqui algumas aplicações aos casados, mas nesse primeiro ponto até aqui, nós vimos sobre o casamento entre irmãos, onde os dois são cristãos. Os dois professam obedecer ao seu Senhor. Agora veremos a respeito do casamento onde apenas um é cristão, dos versículos 12 ao versículo 16. E aqui, meus irmãos, nós temos uma mudança de autoridade nas palavras, mas sem perder o peso dessa autoridade. Se nos versos 10 e 11, Paulo diz que o ensinamento não veio dele, mas veio do Senhor, aqui ele inverte, dizendo: isso sou eu falando e não o Senhor.
E isso pode parecer até um pouco estranho, alguém pode até pensar o seguinte, mas se essa parte aqui é a palavra de Paulo e não é a palavra de Deus, então eu posso ignorar. Na verdade, essas palavras nem deveriam estar aqui. Só nos interessa a palavra de Deus, certo? Só nos interessa a palavra de Jesus. Inclusive, corroborando com essa ideia, concordando com essa ideia, nós temos hoje em dia, por exemplo, a Bíblia em que todas as falas de Jesus estão em vermelho. Embora isso seja pedagógico, isso possa ser pedagógico, didático, isso, meus irmãos, também é perigoso. Porque pode dar a ideia de que o restante das Escrituras não são palavra de Deus. Portanto, são menos importantes. E aí nós podemos cair em algo parecido do que chamamos de liberalismo, onde acredita-se que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus, contém ali porções da palavra de Deus, e isso é perigoso. Veja, o fato de Paulo deixar claro que o que ele falará a partir daqui não veio de Jesus, mas dele, ele está sendo honesto, ele está dizendo, olha, Jesus não proferiu essas palavras, como ele proferiu a dos versículos 10 e 11. Mas isso também significa, meus irmãos, que a palavra de Paulo é tão inspirada quanto a de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, as palavras do apóstolo Paulo não são menos inspiradas do que as frases, os diálogos de Jesus. E por um motivo muito simples. A igreja protestante, ela segue um princípio hermenêutico, em que os autores bíblicos, e somente os autores bíblicos, tiveram a autoridade de interpretar o Antigo Testamento e os ensinamentos de Jesus para produzir ensinamentos para as diversas situações que a igreja enfrentou ou vai enfrentar. Então, por exemplo, quando o autor aos Hebreus interpretou que o covarde Gideão ou o Sansão que quebrou todos os seus votos, eles são heróis da fé, ele pode, pela inspiração do Espírito Santo, ele pode afirmar isso, ele pode interpretar isso, nós não. Quando o autor do Evangelho segundo Mateus afirma que Jesus estava curando todos, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, onde o Emanuel iria tomar as nossas dores e as nossas enfermidades. Perceba, o Evangelho segundo Mateus não está citando a fala de Jesus, ele está afirmando algo que Jesus não disse. Eles podem fazer essa afirmação, porque o Senhor lhes inspirou essas verdades. Meus irmãos, eu não posso inventar um ensinamento teológico aqui do nada. É por isso que a gente rala toda semana aqui para aprender o que eles querem nos ensinar. Não é para inventar moda, como muitos têm feito. Eles puderam interpretar assim, nós não. O que nós fazemos é apenas ler e entender e aplicar nas nossas vidas. Então, mesmo que essas palavras, e que Paulo esteja falando aqui, olha, essas palavras não são do Senhor, mas são minhas, mesmo essas palavras não são menos inspiradas, não são menos importantes do que aqueles diálogos em vermelho de algumas Bíblias por aí. Esse é apenas um detalhe do texto, mas que nós precisávamos tratar aqui com muito cuidado. Continuando, Paulo vai dizer que tanto a mulher quanto o homem que possuírem cônjuges incrédulos, eles devem permanecer casados. E preste atenção, Paulo aqui não está autorizando o casamento misto, ou seja, o casamento em que um cristão vai casar com um descrente. O contexto aqui é que as pessoas estavam sendo alcançadas pelo Evangelho, o Evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam sendo convertidas, só que acontecia que um se convertia e o outro não. A mulher se convertia e o marido não. O marido se convertia e a mulher não. E às vezes o descrente não abandonava o outro, só porque ele adotou uma outra religião. Mas ele também não seguia aquela religião. Havia um respeito, havia uma compreensão no casamento, só que ele ou ela não iria seguir aquele mesmo Deus que o seu cônjuge passou a seguir, passou a servir. Então o contexto aqui são de pessoas casadas, mas que um se converteu e o outro não.
E, meus irmãos, veja que o divórcio ele é algo tão extremo, ele é algo tão triste e que precisa ser evitado a todo custo, porque se para um casal cristão o divórcio é a morte, é a desobediência, pela lógica, um casal onde um é cristão e o outro não, poderia ser mais fácil o divórcio, não é verdade? Olha, o cristão se divorcia do não cristão e agora ele pode casar com outro cristão, seria muito mais fácil. Mas o divórcio é tão grave que mesmo nesse caso de julgo desigual, o divórcio não é permitido e não é incentivado. E Paulo explica o porquê no versículo 14. Ele vai dizer que o marido ou a mulher incrédula é santificada pelo convívio do cônjuge cristão. E veja, possivelmente aqui, Paulo está respondendo a alguém que poderia pensar o seguinte: será que eu, como cristão, será que eu vou perder a minha santificação por estar casado com o ímpio? Será que a minha casa não será um ambiente onde Deus vai reinar só porque eu sou cristão e meu cônjuge não? Quando Paulo diz que o cônjuge incrédulo e até mesmo os filhos são santificados pelo marido ou pela esposa crentes em Jesus, ele está dizendo, meus irmãos, que não somente o crente não perderá a sua santificação, como na verdade o contrário vai acontecer. Os incrédulos da casa é que serão santificados. O cristão não perderá a sua santificação, ele não perderá a sua comunhão com Deus por já estar casado com o incrédulo. Na verdade, acontecerá o contrário. O incrédulo é que será santificado pela presença do cristão dentro de casa. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. Mas nós precisamos tomar cuidado com um detalhe aqui. Paulo não está falando que a simples presença do marido cristão, ou a simples presença da mulher cristã dentro de casa converterá o cônjuge ímpio. A palavra santificado nas Escrituras não significa convertido ou conversão. Ela significa apenas ser separado. E num contexto bíblico, ela significa ser separado para Deus. O que Paulo está dizendo é que a presença de um embaixador de Cristo naquela casa faz com que aquela família seja separada para Deus. Deus reinará ali. Deus abençoará aquela família ali também. E nós podemos ver isso ao longo de toda a narrativa bíblica também. E nós poderíamos começar, por exemplo, pela instituição da circuncisão infantil, que depois se tornou o batismo infantil. As crianças não haviam sido convertidas ainda, mas elas foram circuncidadas, porque os pais eram servos do Senhor, apresentaram os filhos diante do Senhor e por isso elas fizeram parte da bênção de Deus. Inclusive, muitos se esquecem, mas quando Deus estabelece a circuncisão com Abraão, Ismael que não era filho da promessa, Ismael que não era um servo de Deus, ele foi circuncidado e diz o texto que ele foi ricamente abençoado por Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 17, versículos 18 a 21. Ismael, mesmo não sendo convertido, ele foi abençoado, porque Abraão tinha uma promessa, tinha uma aliança com o Senhor. E temos outros casos na Bíblia também, em que toda a família foi abençoada por conter ali um servo do Senhor, uma serva do Senhor abençoando aquela casa. Sendo assim, o cônjuge, os filhos, através do bom testemunho do crente em casa, pode dar abertura para a pregação da palavra de Deus e essas pessoas serem convertidas? Sim, isso pode acontecer, conforme orienta 1 Pedro no capítulo 3. Mas mesmo se isso não acontecer, de acordo com o texto bíblico, a casa desses irmãos, a sua casa, já estará sendo abençoada pelo Senhor. A sua casa já estará sendo santificada pelo Senhor. É claro que, meus irmãos, quando nós falamos de bênçãos, a sua casa será abençoada, santificada, nós não estamos falando ou nos referindo a coisas materiais, a uma espécie de prosperidade material e financeira.
até porque existiram e existem, infelizmente, muitas famílias servas de Deus que estão passando por dificuldades. Mas quando Paulo se refere à santificação da casa, ele ensina que o Senhor sempre vai agir para o bem daqueles que são seus. Mesmo que haja um cristão naquela casa, aquela família pertence ao Senhor. E o Senhor a santificará, e o Senhor a abençoará. O marido, por ser servo do Senhor, e aqui usando um exemplo prático, o marido, por ser servo do Senhor, agora ele é mais alegre, ele é mais paciente. Ele, por exemplo, inclusive, ele tem administrado melhor as finanças da sua casa, porque ele entendeu que tudo é do Senhor. E nisso, ao mesmo tempo, toda a família é abençoada. A esposa, agora, ela é serva do Senhor, ela está mais alegre, ela se veste, inclusive, melhor. E agora ela está dando conselhos mais sábios ao seu marido. E até mesmo os filhos estão mais alegres. E nisso, a família inteira também se beneficia da santificação do crente. Mas é claro que, novamente, por causa do pecado, a situação pode ser diferente em um casamento onde um é incrédulo. Paulo relata aqui uma situação de abandono. E isso aconteceu muito, meus irmãos, na igreja primitiva. Homens se convertiam e as suas esposas denunciavam os seus maridos e os abandonavam. Mulheres se convertiam e os seus maridos incrédulos as abandonavam e denunciava elas às autoridades. Inclusive, um pai da igreja chamado Justino Marti, ele relata sobre uma mulher que foi convertida pelo Evangelho e ela foi abandonada pelo seu marido e denunciada. E para que ela não fosse morta, resolveram protegê-la de alguma forma e no lugar dela morreu um professor que pregou para ela. Morreu um professor que ensinou o Evangelho a ela. Um homem chamado Ptolomeu. Ele morreu no lugar dessa mulher porque o seu marido a havia denunciado. E casos como esses, meus irmãos, em casos como esses, Paulo considera que o abandono seja um motivo justo na qual a parte inocente está desobrigada do seu cônjuge. Mas há um outro ponto aqui interessante. Paulo usa o termo, não fica sujeito à servidão. Você vai reparar aí no texto. E ele usa esse termo para se referir àqueles que foram abandonados e não estão mais ligados a quem os abandonou. E isso é importante, meus irmãos, porque um dos princípios bíblicos mais importantes que nós temos é que o vínculo matrimonial, ele só se quebra de fato com a morte de pelo menos um dos cônjuges. Só que, preste atenção, pela lógica, Jesus vai dizer que um casamento que se acabou por infidelidade, um motivo bíblico, quando os dois se divorciam por esse motivo, que é um motivo justo, quando há um novo casamento, os dois não cometem adultério. Mas aquele casamento que se quebrou por motivo do adultério, é como se o vínculo tivesse se rompido, ou tivesse morrido aquele vínculo. Aqui, Paulo parece usar a mesma lógica ao dizer que quando um casamento se desfaz por causa do abandono, a servidão que um tinha para com o outro, o laço, o vínculo que um tinha para com o outro, ele se acaba, ele também morre. Acontece que logo à frente, no verso 39, se você puder olhar, acompanhar comigo, verso 39 do mesmo capítulo 7, olha o que Paulo diz. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então perceba, no adultério o vínculo acabou, morreu. No abandono o vínculo acabou, morreu. E na morte física o vínculo, obviamente, morreu. Por que então, meus irmãos, o divórcio é tolerado nessas duas situações nas Escrituras? Por que somente o divórcio é tolerado somente no adultério e no abandono? Ao que parece, esses dois motivos
são considerados como se fosse uma morte no casamento, um falecimento no casamento. O vínculo se desfaz, o vínculo morre. Inclusive, a Confissão de Westminster, que a nossa igreja subscreve, no capítulo 24, seção 5, vai dizer que diante do adultério e diante do abandono, é como se a parte culpada estivesse morta. É como se a parte culpada estivesse morta e a parte inocente estivesse livre para se casar novamente. E para finalizar, parece que Paulo prevê que alguém vai perguntar o seguinte: mas, pastor, e se eu conseguir trazer ele ou ela para o Senhor, será que eu não devo insistir um pouco mais? Pastor, e se eu conseguir trazê-lo para a igreja? Paulo, então, talvez identificando um certo tipo de alto poder de convencimento dessas pessoas, Paulo, então, responde com uma pergunta retórica: como você sabe se você salvará o seu cônjuge? Ao final do texto. E a resposta é uma só: não sabe. Então, meus irmãos, a parte cristã, ela deve orar, ela deve dar o bom testemunho, e nas oportunidades ela deve pregar a palavra de Deus, mas em última instância, e isso aqui agora, meus irmãos, pode ser um fardo muito pesado caindo de alguns irmãos. Em última instância, a conversão vem do Senhor, não vem de você. E a conversão vem no tempo do Senhor, e Deus usará as pessoas que Ele quiser, e pode ser que nem seja você. Mas enquanto isso, ore, dê um bom testemunho, e na primeira oportunidade, pregue a palavra de Deus. Meus irmãos, são muitos detalhes aqui, nós ainda poderíamos ver ainda mais, mas nós já podemos partir para algumas conclusões e aplicações. Primeiramente, aos casados. Como vimos no texto, o divórcio não é a vontade de Deus. Isso só acontece por conta da nossa vontade de governar a nossa vida. Um marido ou uma esposa então diz: eu não estou nem aí se Deus quer que eu perdoe. Eu não quero nem saber se eu tenho que cumprir as minhas responsabilidades ou não. O Deus da minha vida sou eu. Nesse caso, o divórcio acontece por causa disso. Mas para o cristão que decidiu viver a sua vida, não mais você, mas Cristo em você, meus irmãos, o cristão que se prostra diante do Senhor, o cristão que ora, que estuda as Escrituras com o seu marido, com a sua esposa, a estes, o casamento ele é fortalecido. O casamento ele é inclusive restaurado, reformado pela palavra de Deus. É claro que há situações extremas em que o vínculo realmente morreu. Mas eu quero aproveitar esse assunto e te fazer um alerta. Um alerta aos irmãos casados, por favor. Se você não prestou atenção até aqui, eu peço que você preste atenção agora, certo? Não deixe de procurar ajuda. E não deixe para procurar ajuda somente quando as coisas já estiverem sem solução. Porque, meus irmãos, geralmente o casal vai chamar alguém, quando vai chamar alguém, o marido já fez e já falou um monte de coisa. A esposa já fez e já falou um monte de coisa. Vamos supor que há um problema Vamos supor que um problema sério no casamento é como se fosse um nó na linha de costura ou na linha de pesca. Agora todo mundo vai me entender aqui. Vamos supor que um problema sério no casamento é como se fosse um nó na linha de costura ou na linha de pesca. Acontece que muitos casais só chamam a liderança da igreja, só chamam o pastor, só chamam o presbítero de confiança, quando a linha já virou uma maçaroba. E os irmãos sabem como que é. Quando o pastor é chamado, a coisa já está tão feia que ele não sabe nem por onde começar a tratar. E muitas vezes, a liderança só é chamada para ser avisada.
O pastor só é chamado para ser avisado. O casal tem a coragem de chamar o pastor só para avisar que eles estão se separando. Como se o compromisso que eles fizeram diante de Deus fosse pouca coisa. Fosse qualquer coisa. E não é. A coisa não é assim fácil assim, não. Não. Ah, é? Tem que avisar lá o pastor. A gente é da igreja, né? Não, a coisa não é assim. Preserve o seu casamento. Obedeça a palavra de Deus. Procure pessoas piedosas, sábias nas Escrituras para ajudar vocês. Agora, para os casados que, porventura, apenas um é cristão. Não perca a esperança. Continue orando. Continue dando o bom testemunho. Continue pregando. Mas saiba que você não está só no seu lar. Você não está só em casa. O seu lar, o seu cônjuge, os seus filhos estão sobre a bênção de Deus porque você está lá. Porque você está lá. Então, seja instrumento das bênçãos de Deus dentro da sua casa. Que o seu marido, que a sua esposa possa encontrar em você respeito, amor e, acima de tudo, perdão. Respeito e amor e, acima de tudo, perdão, de tal forma, meus irmãos, de tal forma que um dia ele ou ela vai te perguntar o seguinte: por que você é assim? Por que apesar de eu não servir o seu Deus, por que apesar de eu ser assim, por que apesar disso você ainda me ama e você ainda me perdoa? Por quê? Que a sua resposta possa ser apenas uma: só estou fazendo isso por você. Eu só estou fazendo isso com você porque Cristo fez por mim. Cristo me amou, Cristo me perdoou. E Ele me ensinou que eu tenho que fazer a mesma coisa por você. É por isso. E a esses irmãos que o Senhor renove as suas forças. Que o Senhor renove as suas forças. Que o Senhor te dê a bênção de um dia, de ver toda a sua família aos pés do Senhor. O mais rápido possível. Amém. Vamos orar? Ó Deus amado, nós te louvamos, Senhor.